começar a falar do Atlético, se preparando para esse jogo do domingão contra o Vasco. Vinícius, conta para mim, Vini, qual o seu destaque inicial? Um abraço novamente, Rafa, Dimara, Lélio, a todos que nos acompanham. Vamos lá, falar desse Galo que se prepara para enfrentar o Vasco no domingo às 4 horas da tarde na Arena MRV. É um jogo em que o Atlético busca de vez uma arrancada, né? Buscar uma recuperação de fato nesse campeonato brasileiro. É jogo complicado, o Vasco vem embalado, 5 jogos invictos, tem 4 jogos de vitórias consecutivas. E o Galo com algumas novidades nessa semana de preparação. Hoje, Rafa, teve outra novidade que foi a apresentação do Fausto Vera. Vamos começar falando então do volante que foi apresentado oficialmente na tarde de hoje. Ele que veio do Corinthians, já trabalhou com o Gabriel Milito no Argentinos Júnior e deve já estar disponível para esse jogo de domingo. Se vai ser titular, é outra história, mas tem treinado normalmente com o grupo. Ele que fazia trabalhos à parte no Corinthians, não vinha sendo relacionado para os jogos justamente por conta dessa negociação e para não estourar ali o limite de 7 jogos. E ele conversou com a imprensa hoje e vamos ouvir a primeira resposta do Fausto Vera. Ele fala sobre a sua passagem pelo Corinthians e também sobre em qual posição ele gosta mais de atuar. Comecei jogando do volante com treinador e depois comecei a mudar pouco, né? Mas Milito já me conhece, ele sabe minhas posições dentro do campo, o que eu posso dar para ajudar a meus companheiros, assim que espero poder dar muito certo, sempre aprendiendo, siempre dando un máximo esfuerzo, así que bueno, esperando con ansia poder jugar para poder mostrar dentro do campo, né? O Vera falou também sobre a sua escolha pelo Atlético, já que era um atleta que vinha sendo monitorado também por outros clubes, inclusive o Boca Juniors, o próprio Corinthians. Depois da chegada do Ramon Dias, o técnico Ramon queria a permanência do Fausto Vera, mas ele fechou com o Galo. Diz aí, Vera, os motivos. A verdade é que minha cabeça tinha muitas coisas faz uns dias. Como você falou, tinha várias propostas de outros clubes. E a verdade é o que terminou pesando em minha cabeça para vir aqui é a exigência do clube. Sei que o clube realmente este ano tem os desafios de brigar en todas as competencias, tanto a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileiro. Então, a verdade é que eu sei que chega um clube muito grande, com muita expectativa de ganhar coisa, e em minha cabeça hoje em dia é isso, né? Conseguir títulos e brigar sempre pelos torneios. E também o que me fez escolher este clube é que do primeiro momento da diretoria sempre vi que tinha um esforço muito grande e também vontade de que eu estivesse aqui, assim que bueno, valorei muito isso e acho que com essas coisas tem que ser agradecido, assim que bueno, feliz de estar aqui. Tá, então, Fausto Vera chega para ser o camisa 5, para fazer a função do 8, já chega para ser titular. Passa a bola para você, Rafa. Queria saber do Breno Galante, que certamente também acompanhou essa apresentação do Fausto Vera. O que você imagina aí do Vera nesse esquema do Gabi Milito, Breno? Um abraço. Um abraço, Rafa, Vinícius, Dimara, Lélio, turma de casa. Ô Rafa, me chamou muita atenção alguns trechos do que o Fausto Vera disse, porque fica bem nítido que ele vem para o Atlético, claro que é por conta do técnico Milito. Principalmente por isso, porque quando ele cita que no Corinthians ele não jogou tanto quanto ele gostaria, que ele jogou em várias posições e naquele gostaria de jogar, ele foi pouco explorado, ele veio para cá porque ele tem uma certeza de que ele vai jogar mais e de que ele vai jogar na posição de origem dele que ele gosta, que é de primeiro volante. Então acho que ele já dá um pouquinho a letra na coletiva em relação a isso, mas ele coloca à disposição para jogar como segundo volante também. Mas aí a gente linka isso à fala do Milito. Quando eu questionei há uns jogos para trás do Milito sobre o Fausto Vera, ele disse: é um jogador que pode jogar em qualquer time do mundo. Essa é a visão do Milito em relação ao Fausto Vera. Então, para mim, é jogador de confiança dele. Não vou me surpreender
se ele fizer o que ele fez com o Bernard e o Alonso, que já chegaram e já foram jogando quando tiveram a primeira oportunidade aí, quando estavam registrados. Não vou me surpreender se ele colocar já de cara o Fausto Vera nesse jogo de domingo contra o Vasco. Agora fica a seguinte questão, né? O Otávio, na minha concepção, tá muito bem. E é o primeiro volante. Ele vai tirar o Otávio? Será que então ele vai fazer uma dobradinha Otávio e Fausto Vera? Como é que vai ficar essa situação? Só sei que, como são as coisas, né? Há um mês atrás o Milito estava aí desesperado, porque não tinha opções. E agora ele já está com opções demais e vai ter que escolher e vai sobrar bom jogador no banco agora, viu, Rafa? É isso. Eu acho assim que o Otávio não perde posição tão facilmente. O Batalha é bom de bola. Acho que colocaria o Batalha na zaga, é o que eu imagino. E também não acho tão estranho assim a possibilidade de termos Vera e Otávio fazendo uma dupla de volantes, não, viu, Dimara? Até uma das respostas dele também é exatamente sobre isso, né? Ele fala assim, eu gosto de jogar de primeiro volante, mas não tenho problema de jogar de segundo volante, desde que o esquema seja um esquema que me agrade. E aí ele ressalta novamente o Milito. Então, acho que ele está muito à vontade, que o Milito, quando conversou com ele, me parece... Conversou mesmo, né? Porque desde o início o próprio Vitor falou na abertura da coletiva que o Fausto Vera mostrou que queria vir, porque queria vir, né? Então é a confiança no treinador e o Milito deve ter falado para ele, ó, primeiro acho que não vai dar não, mas de segundo volante ali pode ser e pode ser essa a posição dele no Atlético, assim, o que não impede, obviamente, a gente acompanha o trabalho do Milito, o Milito tem uma inversão de posição o tempo inteiro, né, da função no Atlético, né, tanto dos volantes quanto dos zagueiros, eles invertem ali o tempo inteiro, então não acredito que seja nenhum problema. Ô, Lélio Gustavo, tava vendo aqui na página do Transfer Market o perfil do Fausto Mariano Vera, 24 anos, lá de Hurlingham, na Argentina. Além de volante, ele pode jogar de meia central e meia ofensivo também. Isto posto, você acha que pode ter essa dobradinha Otávio e Fausto Vera na meiuca? Como ficaria armado esse time do Galo, tendo esses dois ali na meiuca, Lelão? Pode ser. Mas, como pode ser com Alan Franco também, que tem as mesmas características, né? De fazer várias funções no meio de campo. É um jogador que pode ser volante, como pode ser um meia ofensivo também. Então, ganha mais um jogador, né, versátil, o técnico Gabriel Milito. Mas o certo é que tá todo mundo querendo ver a defesa consertada. Essa seria a grande prioridade do momento, viu, Rafa? É verdade. Gente, a zaga do Galo tem sido tema de debate, de discussão aí nos últimos jogos, principalmente. É estranho, né? Porque é de um tempinho pra cá que o Atlético tem tomado essa traulitada, né? Não todo jogo, obviamente, mas essa grande quantidade de gols, né, Dimara? Passa pelo esquema do Milito, né? Obviamente, né? Não há aqui um julgamento de correto ou não, mas, obviamente, essa coisa do Milito sempre ofensivo, sempre ofensivo, sempre ofensivo. Quando você acha que, né, até, sei lá, comentando o jogo, você pensa, não, tá ok, aí melhor fechar um pouquinho. Não acontece isso, né? Mais atacante, tira volante, coloca atacante. É óbvio, né, que a busca pelo gol é o desejo maior de todo mundo. Só que um jogo de futebol, ele é feito de ataque e defesa. Né? E o atleta tem dado muito espaço para os adversários, mesmo quando eles trabalham no contra-ataque, aí que é o desespero mesmo, né? O jogo aberto, que você tem o adversário que deixa jogar, o Atlético ainda consegue segurar um pouco por ali, mas quando é no contra-ataque é um desespero geral, o que mostra também uma questão de posicionamento deles em campo. O Milito fala que treina o tempo todo, talvez por isso que ele saia de alguns jogos extremamente irritado, né, com a condição de defesa do Atlético, e ele à beira do gramado me parece sempre tentando recompor ali o setor defensivo, mas é uma questão ali de posicionamento, os jogadores também têm que se acertar dentro desse esquema dele. Inicialmente me parecia muito acertado, né? Aí voltou todo mundo, a gente achou no primeiro jogo que estava acertado, mas não é o que pareceu. Também a gente não falou que estava resolvido se todo mundo voltasse, né?
Então, eu acho que é esse reacerto, é esse trabalho mesmo dos treinamentos é que vai fazer com que essa equipe dele diminua essa quantidade de gols que leva. E se as defesas não se acertarem, tanto de Vasco como Atlético, o Pedro Abel pode preparar o gogó, viu? Porque vai ser um 5-5, 6-6. O Vasco tem a segunda pior defesa da competição, sofreu 26 gols, e o Atlético a terceira pior defesa ao lado do Atlético Goianiense com 25 gols sofridos. Aí vai ser bang-bang. É isso que eu tô te falando, imagina. Nossa, mãe. Esse jogo. Ó, Atlético normalmente não divulga essa lista de relacionados para os jogos em casa, né? Sim. Então a gente não vai ter uma noção quais peças estarão à disposição do Gabriel Milito. A gente tá indo aqui por intuição, né? Vendo fotos do treinamento, as coisas ali que eles postam nos Flickrs, né? No Flickr do Galo e nas redes sociais. Mas tem essa questão das novidades, porque são duas peças que voltam do DM também, né, Vini? Exatamente. Maurício Lemos e Mariano foram liberados pelo departamento médico, então podem pintar nesta lista de relacionados para domingo. Provavelmente serão reservas, né? Ficarão no banco. O outro jogador que foi liberado aí para a transição é o Rubens. Então, o Rubens ainda não deve... Aleluia! Olha demorou só, um pouquinho, né, Lélio? Bastante. O Rubens, ele deve ficar pronto para o jogo do outro final de semana contra o Corinthians, no... Agora fugiu se é sábado ou domingo. Domingo, 7 da noite, né? Exatamente, domingo, 7 horas. 7 da noite. Isso. Aí seguem de fora o Everson, Zaratio e Alisson. Esses são desfalques garantidos, além do Guilherme Arana, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Então, Rafa, já fazendo uma projeção aqui para você resenhar com a turma, um provável time para domingo seria de Matheus Mendes, Saravia, Batalha, Bruno Fux e Alonso, fechando como lateral esquerdo. Otávio, Alan Franco ou Fausto Vera, Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. Vai ficar essa dúvida aí de quem vai fazer a lateral esquerda, né? Porque o Arana, ele faz duas funções. Com a bola, ele é um ala, sem a bola, ele fecha como lateral. O Alonso fecha como lateral, mas não tem a característica de jogar como ala. E aí, o Milito vai mexer no esquema? Ou ele vai voltar com o Scarpa para ser o ala pela esquerda? Ou vai jogar o Bernard por aquele lado? São algumas opções. É mais ou menos o Júnior Alonso, né? Porque no último jogo o gol dele foi de ala, né? Verdade. Agora, eu, assim, olhando o normal, seria simplesmente a entrada do Batalha. Pronto, né? Resolvido o problema. Mas, como a gente conhece o Milito, né? E sabe que ele tem jogadores aí para estrear, né? Que ele pode mexer. Eu não me assustaria com outras modificações, até o caso do Vera mesmo, para ele dar uma olhada, enfim. Mas, inicialmente, eu acho que é só o Batalha ali entrando mesmo. Bom, Lélio Gustavo, queria saber de você também. Você acha que vai ser essa formação aí do Vini? Já o Breno também vai opinar. Qual que foi o meio de campo aí que você fez, ô Vinícius? Otávio, Alan Franco... Ou Vera, né? Ou Vera, Aí, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk na frente. Isso aí. É o time que ele gosta. E aí você tem a condição ali, inclusive, né, do Gabriel Milito. A gente sabe das limitações, como um lateral para ser ofensivo do Júnior Alonso, você pode criar a situação de um líbero para surpreender a defesa do Vasco. No caso, né, aparecendo bem ali o Batalha. Mas vamos ver como vai ser. O certo é que, mais uma vez, uma coisa é inegociável, a vitória. Porque o Atlético precisa melhorar os seus números no Campeonato Brasileiro. É um Campeonato Brasileiro que já está ficando quase que vexaminoso, né? Esse primeiro turno. Um time como o Atlético ter 5 vitórias, já não pode achar normal. Não dá. E principalmente o número de vitórias em casa. Apenas duas. Duas vitórias em casa. 25 gols sofridos. Quer dizer, ele só fez 23. Então, tá na hora de acordar para o Campeonato Brasileiro. Não tem que jogar toalha, tem que disputar a Vera, o campeonato nacional, que é o mais importante do país. Olha aí, um trocadilho de leve, né? Um trocadilho de leve. Breno Galante, como você projeta esse time do Galo? É mais ou menos essa formação aí? É o 11 ideal, o melhor
11 inicial à disposição do Milito neste momento, Breno? Eu acho que o Vini falou tudo. A única dúvida é essa questão aí do Vera, né? Que ele pode entrar jogando. E é um bom time, eu acho que é o que ele tem de melhor. Agora, o que a gente espera é que os jogadores desempenhem o seu melhor. A gente vai lembrar aqui que o Hulk não vive um bom momento, Paulinho não vive um bom momento. A gente espera que eles reajam, né? Em frente de uma Arena MRV que vai estar lotada, né? Agora, é interessante, né? O Milito agora ele vai ter, há um tempo atrás, nós até questionamos que ele estava com o banco incompleto, né? Faltava 4 jogadores para completar o banco. Agora ele tem 15 jogadores. Pegando todos aqui, aí vocês podem até escolher quem vocês vão cortar. Tem que cortar 3. Gabriel Delfim, Mariano, zagueiros, Rabelo, Lemos e Rômulo. No meio, Paulo Vitor, Vitinho, Igor Gomes, Robert, Fausto Vera ou Alan Franco, quem ficar no banco. Ataque, Vargas, Kardec, Cadu, Palácio e Isaac. Quer dizer, tem 15, podem levar 12. Como é que as coisas mudam, né, Rafa? As opções estão aí, ele vai poder mexer. Só não sei se ele vai ter tanta qualidade assim no banco para poder tentar mudar um jogo, porque eu ainda acho que nesse setor do ataque ainda tá faltando jogador, né, Rafa? Todo dia nós vamos falar isso aqui, né? É complicado, viu, Breno Galante? Bom, 5h26. Vini, queria saber de você, tem mais algum detalhe pra gente fechar esse primeiro tempo do Galo aqui no Tempo Esportes? Só em relação à expectativa de público, a torcida promete comparecer, a expectativa é de 40 mil torcedores, o maior público na Arena MRV é no clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro deste ano, 42.592 pagantes. Pode ser que esse jogo contra o Vasco bata essa marca de melhor público na Arena MRV. Eu tava vendo até um levantamento que o Fred Teixeira fez, gente. Os públicos do Atlético na Arena MRV, a maioria dos jogos, né, que o Galo bateu o recorde de público, tudo derrota do Atlético. Tá de brincadeira. É assustador. Sério? Os 3 maiores públicos foram contra o Cruzeiro. Também, né, em casa, foram contra 2 o Cruzeiro. derrotas e uma vitória. E uma vitória. É contra verdade. o Flamengo, outra derrota. Sim. E o outro jogo eu me esqueci aqui qual foi, mas o retrospecto com casa cheia. São dados, viu, gente? Contra fatos não há argumentos, tá? São números. Não tem como. Então não tem como fugir disso aí, não. Enfim, que vire esse verdadeiro caldeirão que toda a diretoria, massa, investidores esperaram da Arena MRV. Breno Galante, a gente se encontra no domingo, beleza? Grande abraço aí, Rafa. E vou ficar de olho nesse confronto, hein? Veguete e Paulinho, os dois com 6 gols, abaixo do Pedro com 8. Torcendo pro Paulinho dar uma avançada aí na artilharia do Brasileirão. Grande abraço a todos aí, bom final de semana. Valeu! Breno Galante, o nosso colunista do Atlético aqui no Tempo Esportes. Daqui a pouquinho, o Vinícius Andrade volta com mais informações do Atlético.